Então já vamos direto para a entrevista com o Alexandre Naime Barbosa, médico infectologista aqui do HC de Botucatu. Vou pedir antes da pergunta, só para o Fábio Modesto mostrar para a gente, o senhor também, doutor, fazendo favor, o cartão de vacinação, porque o Alexandre também foi um dos vacinados. E repassando a pergunta também que o Daniel fez do estúdio, Alexandre, ele perguntou se tem um risco da pessoa já tomar a vacina e ser infectada e se nesse meio tempo da primeira e da segunda dose ela for infectada pelo coronavírus. O que acontece? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todo mundo da TV Tem. Na verdade, a vacina ela começa a ter um efeito depois de 10 a 14 dias da primeira dose. Então, sim, é possível que uma pessoa tenha se infectado alguns dias antes da aplicação da vacina ou alguns dias depois. Nesse caso, a segunda dose não vai ser efetuada, isso se a pessoa tiver algum tipo de sintoma. Mas se ela for assintomática, obviamente nós não vamos saber disso, a segunda dose vai ser dada sem problemas. Não houve evento adverso grave ou complicações em pessoas que tomaram a primeira dose e acabaram se infectando pelo vírus da Covid-19. Em relação a quem recebe essa primeira dose, doutor, pode ter alguma diversidade? O senhor sentiu alguma coisa? Eu senti apenas uma dor na hora da aplicação da injeção, que passou depois de 5 minutos, e as reações a essa vacina são muito leves. A maioria tem dor no local, algum tipo de edema que passa no máximo depois de meia hora, 1 hora. Não foram relatados eventos adversos nem moderados nem graves. O máximo, então, realmente é um pouco de dor e desconforto no local da aplicação. O Daniel tem uma pergunta do estúdio, provavelmente chegou pelo WhatsApp, né, Daniel? Estamos te ouvindo. Isso mesmo, boa tarde, Alexandre Naime. A pergunta que vem do Wagner de Ubirajara. Ele fala assim, ó, o senhor acabou de falar aí sobre esses que não sentiu nada, que foi tudo bem após a vacina, e a pergunta dele é sobre reações, efeitos colaterais futuros lá na frente. Pode acontecer alguma coisa? Tem algo desse tipo também no estudo já? Muito pouco provável, Daniel, porque essa vacina é feita com um vírus inativado, com um vírus morto. E é uma plataforma, então, de imunizante muito segura. Foram mais de 13 mil pacientes colocados no estudo da Coronavac e, como eu disse, nenhum deles teve um efeito moderado a grave. Então, o máximo que nós vamos ter são esses efeitos colaterais leves de dor, vermelhidão, um pouco de inchaço e desconforto no local. Eu aproveito e já faço a pergunta da Esmeralda. A Esmeralda não mandou a cidade que ela é. Quando for assim, gente, já manda a sua cidade também para a gente já dizer de onde você é aqui, viu, Esmeralda? Mas está aqui tua pergunta. A pergunta dela é, quem tem alergia a ovo pode tomar essa vacina? Tem algumas vacinas que quem tem alergia a ovo não pode tomar. E essa? Sim, está autorizado quem tem alergia a ovo fazer uso da Coronavac, porque ela não é uma vacina feita com ovos embrionados. Então não existe relação em quem tem alergia a ovo ter algum tipo de efeito colateral em relação à Coronavac. O Osvaldo de Piratininga quer saber, nessa mesma linha de quem pode ou não tomar a vacina, mulher grávida pode tomar a vacina? Ótima pergunta. A Federação Nacional de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, acabou de lançar uma nota nessa manhã recomendando a vacinação para gestantes que pertençam aos grupos prioritários, trabalhadores de saúde, depois numa fase posterior, aquelas mulheres que tenham comorbidade, principalmente em gestantes que estejam no último trimestre, no terceiro trimestre, porque essas gestantes têm mais risco de Covid grave e a vacina, como eu falei, é feita de vírus morto, de vírus inativado, com baixíssimo potencial de eventos adversos ao bebê. Mais uma pergunta aqui, aproveitando o Gilson de Marília. Gilson, você está perguntando isso aqui, né? A partir de qual idade a pessoa pode ser vacinada? Existe aí, dentro dos estudos da Coronavac, alguma limitação nesse sentido, Alexandre Naime? Excelente pergunta também. Existe sim, a Coronavac não foi testada em indivíduos menores de 18 anos. Portanto, está contraindicada a vacinação, por enquanto, na população abaixo de 18 anos. Obviamente, aqueles que têm mais de 18 anos vão ter que seguir o calendário de ordem de priorização. Tem uma pergunta aqui, ó, do Daniel Giroto, ele também não mandou a cidade dele, mas é uma pergunta que tem chegado muito à nossa redação. Todos os médicos, o senhor já deve também ter falado isso alguma vez, falam,
tomou a vacina, se protegeu, mas continue com os protocolos de segurança, como o uso de máscaras e tudo mais. E o Daniel Giroto está perguntando isso. Por que mesmo tomando a vacina é preciso continuar usando máscara e manter o distanciamento? Por dois motivos. O primeiro é que nenhuma vacina tem eficácia de 100%, nem para a Covid, nem contra outras doenças. Então, sempre existe uma população que, mesmo sendo vacinada, ainda vai ficar suscetível. O segundo motivo é que existe um tempo para o sistema imunológico formar os anticorpos e fornecer a proteção, que são geralmente 14 dias depois da segunda dose. E vai demorar bastante tempo para que toda a população brasileira seja vacinada. Por esses dois motivos, até que nós tenhamos uma interrupção da transmissão comunitária de forma importante no Brasil, as medidas de prevenção, máscara, distanciamento social evitando aglomeração e higiene das mãos é fundamental. Alexandre, outra pergunta que chegou também, e é uma própria dúvida minha, quem já teve Covid-19 precisa tomar vacina? Não só precisa, como deve tomar a vacina, respeitando o intervalo de 4 semanas a partir do primeiro dia de sintomas. Então, eu tive Covid, por exemplo, em outubro, eu estou autorizado a tomar a vacina agora em janeiro. Se eu tive agora no começo de janeiro, eu vou ter que esperar 4 semanas, 28 dias, a partir do primeiro dia do sintoma da Covid. Muito obrigado pela sua participação aqui, Alexandre. Acredito que esclareceu bastante as dúvidas do pessoal de casa, só reforçando também a informação que a gente trouxe na outra entrada ao vivo, a vacinação para os grupos prioritários aqui do Hospital das Clínicas de Botucatu segue até o momento, pelo menos 458 pessoas já foram vacinadas aqui no HC de Botucatu e a gente também espera, de forma ansiosa, né, Daniel, de que chegue logo para toda a população. Isso mesmo, Pedro. Pedro, mas antes de despedir, chegou uma pergunta aqui agora no celular, uma dúvida de um telespectador que não falou o nome dele. Minha mulher tem diabetes, ela pode receber a vacina Alexandre Naime? Não só pode, como ela é um dos grupos mais indicados: diabetes, hipertensão, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica são aquelas comorbidades que levam à Covid mais grave. Então, a depender da faixa etária, a depender da fila, do lugar na fila onde essa pessoa ocupe, ela não só pode, como deve tomar a vacina contra o coronavírus. Obrigado, muito Alexandre, obrigado. mais uma vez pelas suas informações. Eu volto com você aí no estúdio, Daniel. Obrigado, Pedro Zac. Obrigado, Alexandre Naime, infectologista do HC de Botucatu, por todas as informações. Boa tarde para vocês. Obrigado você também por ajudar a gente com todas essas dúvidas, para a gente tirar o máximo possível e ajudar a esclarecer. Você sabe, né? Ficou com alguma outra dúvida ou quer rever tudo isso? É Globoplay depois e G1 Bauru, Marília e região a qualquer momento. Participe sempre do Tem Notícias, mande sempre suas dúvidas, sua sugestão de reportagem. Você sabe que a gente faz muito nesse telejornal com a tua participação. Ele é nosso, tá bom?